Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do quadro Dissecando o CTN. Eu sou Hugo de Brito Machado II e hoje trataremos ainda do artigo 29 do Código Tributário Nacional. No vídeo de hoje trataremos de um aspecto prático da maior relevância sobre o artigo 29, notadamente no que tange ao trecho em que ele dispõe ser fato gerador do ITR a propriedade, o domínio útil ou a posse. E foi dito no vídeo anterior que isso visa alcançar aquelas situações nas quais não há uma propriedade regularizada, o sujeito não é proprietário formalmente falando, com isso regularizado no cartório, mas de fato ele age como se dono fosse. De fato ele tem todas as atribuições, poderes e faculdades de um proprietário. Ele age como se dono fosse do imóvel, ainda comporta-se como se dono fosse, para todos os efeitos, ainda que não esteja regularizada a situação no registro de imóveis. Então, até como consequência do artigo 118 do CTN, que será mais à frente dissecado, a falta de regularização não seria motivo para impedir a incidência do imposto. Então, tendo a posse com animus domini, já existe fato gerador e já, portanto, pode ser cobrado o ITR. Mas o direito é uma via de mão dupla e isso tem uma consequência bastante interessante na situação inversa. Imaginemos que alguém possui a propriedade regularizada, formalmente reconhecida num cartório de imóveis, de um determinado imóvel, mas esse imóvel é invadido. E a pessoa procura o Poder Judiciário, aciona o Poder Judiciário para ver retirados do imóvel os invasores. O Poder Judiciário dá razão ao autor da ação, proprietário do imóvel, mas não consegue efetivar a decisão. A decisão não é efetivada e os invasores não são retirados do imóvel. Então nós temos uma situação na qual aquele proprietário tem uma escritura na mão, tem até uma sentença de reintegração de posse na mão, mas ele não consegue voltar ao seu imóvel porque o próprio judiciário não conseguiu garantir a ele esse direito à propriedade. Nesse caso, coloca-se a questão: é possível cobrar o ITR do proprietário que dispõe do título de propriedade formalmente considerado, mas não dispõe de fato das faculdades, atribuições e poderes de um proprietário? Aplicando por coerência essa disposição do CTN, a jurisprudência corretamente tem entendido que não é possível cobrar o ITR do proprietário, porque ele não é proprietário de fato, ele não age como se dono fosse, ele tem apenas um documento que garante a ele a propriedade, mas o Estado não conseguiu dar valor, força, efetividade a esse documento. Seria até contraditório o Estado, que tem entre suas principais funções garantir os direitos fundamentais, dentre os quais o de propriedade, cobrar um tributo, tendo como fundamento o fato de que ele cobra o tributo para garantir direitos fundamentais às pessoas, cobrar o tributo de alguém que é proprietário de um imóvel, porque essa pessoa é proprietária deste imóvel, portanto, tendo como fato gerador a propriedade, mas a pessoa tem a propriedade dela vilipendiada, violada, e o Estado não consegue garantir a ela a reintegração da posse nesse imóvel. E veja que situação contraditória. O Estado não consegue garantir o direito de propriedade, mas cobra dele um tributo que tem por fato gerador essa propriedade que o Estado não conseguiu garantir. Então, nesse caso, a jurisprudência entende que não é possível cobrar o ITR, porque esse sujeito está na situação oposta daquele que tem a posse, como se dono fosse, mas não tem a propriedade regularizada. Ele tem a propriedade regularizada, mas não tem nenhuma faculdade de quem age como se dono fosse, e o Estado foi provocado para corrigir isso e nada fez. Nos próximos vídeos continuaremos tratando do ITR. Se tiver interesse de acompanhá-los, não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir este vídeo e de usar a caixa de comentários para compartilhar comigo e com todos o que pensa a respeito deste e de outros artigos do CTN. Até a próxima!